avançamos para a lição da quinta-feira, onde vamos considerar o último salmo desta semana, escolhido pelo autor, que é o Salmo 67. E este salmo, ali na pergunta 6, o autor traz a seguinte pergunta: como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, 6 a 12. Aqui, mais uma vez, ele está ligando a poesia do Salmo, a inologia do Salmo, agora o 67, com o conteúdo das 3 mensagens angélicas. Ele citou aqui uma história interessante, que um dos maiores institutos de tecnologia do mundo e respeitado assim por toda a humanidade, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, eles criaram um revestimento escuro, preto, que torna quase invisíveis os objetos pintados com esse revestimento. Criado a partir de nanotubos, a gente nem sabe muito bem explicar o que vem a ser isso, né? Ele é muitas vezes mais escuro que qualquer material preto criado antes. Ele é capaz de absorver, isso aqui que me impressionou, 99,995%, quase 100% da luz visível. Mesmo a luz mais brilhante não consegue tornar visíveis os objetos cobertos por esse revestimento. Bom, o que isso tem a ver com a nossa lição? Bom, o autor vai fazer aqui a aplicação. Vamos guardar essa mensagem. O Salmo 67, vou localizar aqui. Produção, coloca aí, por gentileza, coloca aí o verso 1 do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Olha que interessante. Aqui há um pedido para que Deus seja gracioso. Ele nos manifeste sua graça e ele nos abençoe. Graça e bênção sempre estão lado a lado, sempre estão combinadas. E ele pede que Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Interessante que estas 3 bênçãos, a graça ou a misericórdia, a bênção em si e o resplandecer do rosto, aparecem na bênção sacerdotal de número 6. Muito interessante isso aqui. E o autor aplica que este pedido de que Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e ele avança pelo verso 2, dizendo, para que se conheça na terra o teu caminho. O autor então diz que no plano da salvação divina, Deus providenciou uma forma de readmitir pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora na cruz do Calvário, a cruz do Calvário é que torna isso possível. Nenhum pecador poderia pensar em sequer alguma vez estar na presença de Deus, mas a cruz do Calvário, a redenção efetuada por Cristo, a sua salvação, a sua intercessão, a sua mediação, ela readmite que pecadores que aceitem sacrifício, que coloquem a sua vida sob o domínio de Deus, possam ser readmitidos. E aí vem aquelas cenas que nós já estudamos em Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 14, de seres humanos na presença do trono de Deus. Isso nos chama a atenção para o chamado que Deus nos faz para refletir a sua luz para o resto do mundo. Em contraste, agora vai entrar aqui a aplicação da descoberta desse Instituto de Tecnologia. Se lá não reflete nada, aqui, então, Deus nos chama, ele faz o contraste entre algo que não reflete nada com o contraste daqueles que são chamados, aqueles que estavam na escuridão do pecado, que não tinham condições de refletir a bondade, a misericórdia, a salvação gloriosa de Deus, agora são readmitidos como salvos e na condição de salvos podem proclamar esta mensagem, cumprindo aqui o verso 2 deste salmo, dando o conhecimento de Deus, o caminho de Deus a todos os moradores da terra. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, na história deste mundo,
na história do povo de Deus, lá no passado, no Antigo Testamento, o povo de Israel, e também no início do Novo Testamento, o povo falhou nessa missão de dar o conhecimento. Lembre-se que Deus não chamou Israel para ter a exclusividade da salvação. Deus chamou Israel para que eles fossem as suas testemunhas exclusivas, mas a salvação era para todos. A casa de Deus foi chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, meus queridos irmãos, não foram só os filhos de Israel que falharam, a igreja cristã falhou também. E nós, como adventistas do sétimo dia, Ellen White chega a mencionar 5 vezes nos seus escritos que Jesus poderia ter voltado no final do século XIX, se não houvesse sido negligenciada a tarefa de testemunhar. E eu pergunto, irmãos, será que nós estamos mais para cumprir aquilo que diz o Salmo 67, para tornar conhecido o caminho de Deus em toda a terra? Ou estamos mais para esse revestimento que recebe luz e não reflete, não transmite? Para nós pensarmos. Aqui no encerramento da lição da quinta-feira, o autor deixou um parágrafo que eu anotei, achei muito interessante. Às vezes nós tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial. Sabe essas salas exclusivas que poucas pessoas têm acesso somente se tiverem um cartão ou se pagarem por isso? Então o autor faz essa comparação que muitas vezes nós, nestes dias atuais, parecemos viajantes que têm acesso a esta sala especial reservada para viajantes frequentes ou para pessoas que detêm determinado status que lhes permite ingresso. E nós parecemos felizes. Assim como ingressamos nessa sala, estamos contentes por ter acesso ali a conforto, comida, enquanto esperamos o nosso embarque. Muitos cristãos parecem hoje estar nesta sala reservada, onde poucos têm acesso, e parecem felizes por terem acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Mas, irmãos, enquanto estamos sentados confortáveis, desfrutando os prazeres e delícias desta sala, esquecemos que há milhares que estão esperando de forma desconfortável e estão despreparados para aquilo que está à frente. Que imagem fantástica, que ilustração poderosa. No entanto, aqui ele relaciona com Apocalipse 14, a igreja remanescente descrita em Apocalipse 14, aqueles que primeiramente são atraídos pelo Cordeiro, que acompanharão o Cordeiro, que foram transformados pelo Cordeiro, que foram santificados pelo Cordeiro. Eles têm uma missão. A missão de pregar o Evangelho vem sempre primeiro, anunciar o juízo e anunciar a criação de Deus, chamar a atenção, anunciar o juízo de Deus e a volta do Senhor Jesus. Em vez disso, irmãos, aqueles que verdadeiramente fazem parte deste grupo, eles não vão se contentar de estar nessa sala reservada. Irmãos, essa descrição me impactou profundamente. E eu muitas vezes já me vi dessa maneira, assentado confortavelmente na minha igreja, bancos estofados, almofadados, ar-condicionado, boa programação, ou então participando em programas, cultos e celebrações maravilhosas, enquanto na sala geral, onde está o povão, muita gente despreparada, não sabendo o que vai acontecer. E onde nós estamos? A que grupo nós pertencemos? Que Deus toque o nosso coração, que Deus nos sensibilize, irmãos, a partir da decisão individual. Isso é uma questão muito pessoal. Não podemos e não devemos julgar ninguém, mas essa realidade, essa mornidão de Laodiceia, ela realmente impede que nós sejamos mais agressivos no testemunho e no cumprimento da ordem dada pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho a todo mundo para que o fim possa vir. E desta maneira, com esta reflexão, pomos um ponto final na lição da quinta-feira.